E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. Esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre forças centrais anterior, e que nós vimos que a isometria do potencial central nos convida a utilizar coordenadas esféricas para analisar o problema de campos centrais. Então o que nós vamos fazer nesse vídeo é analisar as equações de movimento em coordenadas esféricas e ver o que elas nos dizem. Então aqui eu preciso utilizar coordenadas esféricas, com as quais vocês trabalharam ali no início do curso. E as coordenadas esféricas serão utilizadas em razão da simetria do sistema por rotações. Se vocês se lembrarem, o sistema de coordenadas ele é definido assim: R, seno θ, né? Θ, ângulo polar, cosseno φ, y é igual a R, seno θ, seno φ, e Z é R, cosseno θ. Então eu vou escolher meu eixo x, y, z de forma a coincidir com esses ângulos aqui. Aqui eu abri um gráfico em 3 dimensões. Meu eixo x eu chamo de x. Meu eixo y eu chamo de y. Está aqui em verde. E meu eixo z eu chamo de z. Está aqui ele aqui em cima. Agora eu vou colocar o ponto R. Eu vou colocar ele em menos 5, 5 e 5. Pronto. Só para facilitar. Esse vetor aqui tem um ponto relacionado a ele, correto? Ele vai ser, aqui no caso, esse vetor R. Eu vou colocar ele em vermelho. Vou diminuir um pouquinho. Vou deixar ele em preto. Então, a minha partícula está aqui. Eu vou colocar um ponto A em menos 5, 5 e 5. Minha partícula de massa menor está aqui. Eu vou chamar essa partícula de partícula I. Aí eu posso pegar, por exemplo, assim o gráfico está melhor. Agora olha só, eu vou pegar o ponto, que é o ponto de intersecção. Eu vou definir um ponto de intersecção, vou chamar de B, e vai ser um ponto menos 5, 5, eixo Z igual a 0. Eu vou mudar você. 5, 5, 0 aqui. Ótimo. Então o ponto B é um ponto do plano XY, e agora eu vou traçar uma reta, ou um segmento de reta, até esse ponto B. Esse segmento eu vou deixar em vermelho, pontilhado. Tá vendo aqui? E aí eu tenho os ângulos. Então olha só. Esse ângulo CAM aqui, 55,93 graus, esse é o ângulo polar, θ. O ângulo azimutal é esse ângulo, portanto é a projeção de M no eixo X. E agora eu vou pegar o ângulo E, vértice A, ponto B, que aqui está 45 graus. Então o ângulo azimutal é esse aqui. Não consegui desenhar direito não, tá certo? Mas vocês já entenderam. Como é que eu vou utilizar esse sistema de coordenadas esféricas? Porque o que eu vou fazer é escrever as equações de movimento em coordenadas esféricas. Então eu vou tomar a equação para o eixo x primeiro. Como x é r seno θ cosseno φ, a primeira coisa que eu vou calcular é a primeira derivada. Portanto, eu tenho ddt de toda essa expressão aqui. Eu vou fazer a conta só para o eixo x. Para os outros eixos, vocês vão fazer. Como eu tenho 3 termos, eu vou ter 3 derivadas. Derivada do primeiro termo, derivada do segundo termo, derivada do terceiro termo. Regra de Leibniz, bonitinho. dr dt é o que eu chamo de r ponto. É a velocidade radial. Derivada de seno é cosseno. Dθ dt, que eu vou chamar também de θ ponto. Essa é a velocidade angular polar. E aqui, derivada do cosseno, menos seno, dφ dt, que é φ ponto. E agora eu preciso calcular a segunda derivada, porque eu tenho aqui 3 termos ddt. Dá uma continha. Como eu tenho a soma, derivada da soma é a soma das derivadas. Não se esqueçam dos parênteses. Cada termo desse, esse aqui vai se desenrolar em 3 termos, esse em 4 termos e esse em 4 termos. Então, para a gente não fazer tudo de uma vez, eu vou colocar esse aqui para baixo e fazer esse aqui primeiro. Derivada do primeiro, derivada do segundo, derivada do terceiro. dr ponto é r, 2 pontos. Derivada do seno é cosseno, cosseno θ, θ ponto. E a derivada do cosseno, menos seno, aqui seno de φ, dφ dt, φ ponto. Segundo termo vai se desenrolar. E aqui
eu tenho também 4 derivadas. Maravilha. Então, olha só. Eu tenho cada combinação de seno e cosseno dupla aqui é linearmente independente um do outro. Aqui eu tenho uma base que vocês vão aprender em métodos de física teórica, que é chamado de harmônicos esféricos. Então, cada uma dessas combinações aqui diferentes vão me dar um termo linearmente independente. Então, eu vou juntar seno com cosseno aqui em cima. E eu vou começar a juntar esses termos. Vocês vão ver por quê. Cosseno com cosseno, eu tenho aqui também, vou juntar esse termo. E o cosseno com cosseno, coloco em evidência. Eu tenho cosseno com cosseno aqui também. E não tenho mais cosseno com cosseno, mas seno com cosseno eu tenho. Certo? Aí eu tenho seno com seno e seno com seno. Sinal positivo aqui. Seno com seno. Coloco em evidência. Por último aqui, eu vou ter cosseno com seno, que só tem 2 termos. Eu vou colocar o menos aqui para fora. E aqui eu vou colocar o menos para fora também. Então eu tenho mais. E aqui eu tenho mais. Note que aqui, primeiro termo, só para ficar bonitinho, eu vou colocar o R em evidência. Eu tenho φ ponto ao quadrado mais θ ponto ao quadrado aqui. Aqui eu tenho esse termo é igual a esse, então dá 2 vezes R ponto θ ponto mais R θ 2 pontos. Esse termo aqui também eu tenho 2 vezes R ponto φ ponto agora. R, φ 2 pontos. E aqui eu posso colocar o R em evidência. Aí eu tenho 2 vezes φ ponto θ ponto ou θ ponto φ ponto. Cada uma dessas expressões contribui para uma componente de x 2 pontos. Aí eu vou na equação de movimento. A equação de movimento é mx2 pontos é igual a f de x. Ou seja, esse é o x 2 pontos e isso é igual a força na direção x sobre a massa. Quem é a força na direção x? A força na direção x, se vocês olharem, se vocês observarem bem a figura, eu sugiro que vocês desenhem a sua, ele vai ser um vetor nessa direção aqui. X eu tenho f seno θ cosseno φ. Então eu tenho f seno θ cosseno φ. Essa é a força na direção x. Portanto, essa equação aqui, ela vai ser f sobre m seno θ cosseno φ. Agora eu passo esse cara aqui para cá, sinal de menos, correto? Portanto, isso é 0. E seno θ cosseno φ está no primeiro termo. Então aqui eu tenho menos f sobre m. Então eu tenho essa expressão com seno cosseno vezes um coeficiente. Cosseno cosseno, seno seno, cosseno seno. Para que essa expressão seja 0, eu preciso que cada termo seja 0 independentemente. Ou seja, cada coeficiente aqui vai ser nulo. Então os harmônicos esféricos eles servem como bases vetoriais duplas. É como se cada uma dessas funções aqui fosse uma base de um vetor. Então, para eu obedecer isso aqui, eu preciso, primeiro, que essa expressão seja 0. Segundo, que essa expressão seja 0. Terceiro, que essa expressão seja 0. E quarto, que essa expressão, o 2 é constante, certo? Então não tem consequência que essa expressão seja 0. Esse é o sistema que eu preciso obedecer na direção x. Aí o que vocês vão fazer? Vai estar na lista de exercícios, vocês vão calcular a equação de movimento na direção y e na direção z. Aí vocês vão demonstrar, no caso do eixo y, as equações são as mesmas. Ou seja, é o mesmo sistema de equações. E no eixo z, e para o eixo z, eu tenho essas equações aqui. Como para o eixo x e para o eixo y são as mesmas equações, eu preciso satisfazer simultaneamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações. Mas dá para ver que aqui que tem bastante ambiguidade. Para eu satisfazer essa equação aqui, então a gente vai fazer uma análise. Eu tenho a equação mais simples para resolver é essa aqui. E essa equação aqui ela é resolvida com r igual a 0, o que é absurdo, θ ponto igual a 0 ou φ ponto igual a 0. Eu posso escolher, a princípio, um dos dois para ser nulo. Eu vou escolher θ ponto igual a 0.
Se vocês querem saber o que acontece se eu escolher φ ponto igual a zero, vocês podem fazer a escolha e depois a gente discute. Φ ponto igual a zero implica em φ, ou θ, desculpem, porque θ é igual a uma constante. Se θ for igual a uma constante, significa que ele não muda com o tempo. Então eu posso escolher meu sistema de eixos coordenados de uma forma apropriada. Como é que eu vou escolher? Eu vou escolher o θ igual a π sobre 2. Isso equivale a colocar a massa m exatamente no plano xy, ou seja, meu ângulo θ é 90 graus. E não é que eu estou colocando a partícula aqui. Eu estou escolhendo o sistema de coordenadas de forma que o eixo z aponte nessa direção. E essa direção é a direção do momento angular do sistema. A gente vai ver, daqui a pouco a gente pode ver. A partir do momento que eu escolho esse θ, ele não muda mais. Ou seja, o movimento do m vai estar sempre no plano xy. É o que me diz essa equação de movimento, se eu escolher θ ponto igual a zero. Bom, pessoal, eu cometi um errinho na conta, então eu vou fazer um corte aqui para voltar nessa questão e tentar colar no vídeo de forma correta. A equação para z, nós temos essas equações aqui para z. O que eu ia fazer era colar essas equações aqui e substituir essas condições de maneira a encontrar quais são as equações aqui. Essa é uma maneira equivocada de fazer o cálculo, porque em coordenadas cartesianas, a equação para z é essa aqui. mz dois pontos igual a f de z. F de z, claro, é f cosseno θ. Agora, o cosseno θ vai ser simplesmente z sobre r. Então, nessas condições aqui, θ igual a π sobre 2 equivale a z igual a zero. Portanto, se z for igual a zero todo o tempo, isso significa que o lado esquerdo dessa equação é zero. Portanto, essa equação aqui, na verdade, ela é z dois pontos igual a zero. Agora, se z é igual a zero todo o tempo e a aceleração é zero, claro que a velocidade vai ser zero. Então, na verdade, o que eu tenho, essa equação aqui, com essa escolha para o ângulo θ, ela fica simplesmente zero igual a zero. Então, eu não tenho equação para z. Mas eu tenho as equações para x e y, que são as mesmas que eu encontrei aqui em cima. Essas equações elas continuam valendo. Então, a gente vai analisar essas equações. Se θ ponto for igual a zero, esse cara vai embora. Essa equação aqui vai ficar θ ponto igual a zero. Como r é diferente de zero, a equação de movimento torna-se θ dois pontos igual a zero. E essa equação aqui fica zero igual a zero. Aqui eu tenho o que eu chamo de equação radial. Aqui eu tenho a equação polar. E aqui eu tenho a equação azimutal. Essas são as três equações de movimento com os quais nós vamos trabalhar. O fato de eu poder escolher um valor para θ e esse valor ficar constante é conhecido como simetria polar. Uma condição inicial para θ, essa condição se mantém com o tempo. E isso vem da conservação do momento angular, que vem da simetria por rotações ou da isometria do espaço. A primeira constante de movimento que nós temos, ou as integrais de movimento, lembra que eu tenho 6 graus de liberdade, né? Que a primeira constante de movimento é a posição do centro de massa. Portanto, aqui eu tenho 3 constantes de movimento. Então, r ponto igual a zero, eu consigo porque eu posso transladar o meu sistema de coordenadas da maneira como eu quiser, vendo a homogeneidade do sistema. E aqui, a segunda constante de movimento é θ igual a π sobre 2. Algo me diz que eu preciso de mais constantes de movimento. Por quê? Como eu tenho aqui duas equações, se eu encontrar uma constante de movimento para essa equação e uma constante de movimento para essa equação, eu resolvo meu problema por quadraturas. Vamos trabalhar com essa aqui primeiro. Então eu vou trabalhar primeiro com a equação azimutal. É para o ângulo φ. A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por r. E vou multiplicar também por m. Depois eu vou dizer por quê. Acabei de fazer o que a gente chama de multiplicação por um fator integrante. Porque vocês podem ver facilmente que essa expressão aqui, mr ao quadrado e ponto, vai dar exatamente a expressão de cima. É só fazer o cálculo, ddt de r2. Esse cara aqui é φ2 ponto e esse cara aqui é 2r, r ponto. Portanto, essa equação aqui ela é equivalente à equação ddt de mr ao quadrado φ ponto igual a zero. Então eu encontrei uma terceira ou mais uma
constante de movimento, que é a constante de movimento azimutal. Essa constante de movimento eu vou chamar de μ, mr ao quadrado, pi ponto. Numa lista de exercício, vocês vão demonstrar que para θ igual a π sobre 2 e θ ponto igual a 0, esse cara aqui é o momento angular total do sistema. Portanto, a equação azimutal passa a ser essa aqui. E a equação radial, que é a equação que resta aqui, eu vou colocar esse cara como igual a F sobre M. Eu posso substituir φ ponto ao quadrado aqui, porque eu tenho a equação φ ponto igual a μ dividido por mr ao quadrado. Portanto, φ ponto ao quadrado é μ ao quadrado sobre m ao quadrado, r à quarta. Aí eu venho e substituo essa expressão aqui. R a menos 4 com R dá R a menos 3. E esse termo aqui eu coloco desse lado aqui. Multiplico por M. Aqui está a equação radial do meu problema. O que nós fizemos aqui nessa aula foi calcular as equações de movimento do sistema de duas partículas no referencial do centro de massa e na aproximação de uma das partículas tendo massa muito maior do que a outra, num campo central, em coordenadas esféricas. Este é aproximadamente, e com uma boa aproximação, o problema que nós temos no movimento planetário. Nessas equações de movimento, a simetria por translações eliminam as coordenadas do centro de massa. Essa é a primeira coisa que a gente viu. Eu posso usar a isometria do espaço para colocar o centro do sistema de coordenadas no centro de massa. E assim eu elimino essas coordenadas. E aí eu utilizo coordenadas esféricas em razão da isotropia do espaço, ou isotropia do problema. Eu tenho um potencial isotrópico, portanto, essa isotropia me permite encontrar que θ é uma coordenada constante, que eu posso escolher livremente, rodando o meu sistema de coordenadas da maneira como eu quiser. Portanto, aqui eu escolho θ igual a π sobre 2. Eu vou pedir para vocês demonstrarem a equação de movimento que me dá a constante de movimento azimutal. Ela vem da conservação do momento angular. Então, se eu seguisse meu protocolo e dissesse, olha, o momento angular é conservado, junto com essa condição aqui, essa condição ela obrigatoriamente seria satisfeita. Eu não precisaria encontrar a partir da equação de movimento. Em terceiro, eu tenho a equação radial. Essa sim é a equação de movimento genuína, porque perceba que nenhuma das outras equações possui acelerações. E aqui a gente viu que como a força é uma força central, ela depende de um potencial central. Esse potencial também só depende de R. Então essa é a equação de movimento radial. Vamos voltar para cá para encerrar? Então, a gente vai ver no próximo vídeo que a equação de movimento radial dá origem a mais uma constante de movimento. E essa constante de movimento é a energia mecânica do sistema. A gente vai ver que aquele termo 1 sobre R ao cubo, ele é um termo de potencial centrífugo que é o mesmo termo que a gente encontrou no caso do oscilador harmônico isotrópico. O oscilador harmônico isotrópico, ele se encaixa perfeitamente nesse problema porque a força harmônica isotrópica também é um potencial central, que a gente vai voltar a discutir. E aí aparece também o potencial efetivo do problema, que a gente também vai discutir. Bons estudos para vocês e até a próxima.